Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Brasil, povo de Deus, a paz do Senhor. Líderes, irmãos, irmãs, servos do Senhor, no Brasil, no exterior, minha gratidão a Deus pela vida de todos. Olha, um abraço às nossas crianças, aos nossos adolescentes e jovens, e é um prazer, uma alegria tê-los aqui conosco todos os sábados para juntos aprendermos a palavra de Deus. Lembrando aos irmãos que aqui é uma EBD online. Nós temos a lição, ok? Da CPAD, nós temos o livro, que fazemos o resumo, mas a nossa lição aqui, ou aliás, nossa aula aqui é diferente. Primeiro nós trabalhamos o texto, depois fazemos as colocações e o resumo da nossa lição. Eu estou dizendo isso porque se você for um iniciante aqui agora, ou chegou agora, para você entender qual é a nossa metodologia, ok? Tem aí outros que fazem só o resumo da lição e lê só o que está na lição, né? O nosso objetivo aqui não é esse, é tratar a Bíblia, a palavra de Deus, ok? Então, nós, comigo, professor César, pastor Luiz, pastor Adalberto, Nilton, Caio, junto formamos a EBD Online para abençoar a sua vida, a nossa vida, com a palavra de Deus. Mão Nilton orando ao Senhor. Oremos. Eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai santo, queremos te louvar nesta hora, Senhor, te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui em mais uma aula. Desta feita, Senhor, te apresentando teu filho, teu servo, o pastor, professor Osiel Gomes. Toma em tuas mãos, abençoa também, Senhor, aqueles que estão do outro lado, ouvindo, assistindo, Senhor, esta aula. Abençoa cada família, cada mãe, cada pai de família, Senhor. E assim, meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, olha, nós temos aqui o nosso quadro, mas vai estar disponível aí no link da descrição os slides desta aula, ok? Pastor Luiz. Lição de número 6, emoções e sentimentos, a batalha... 6 não, lição 8. Emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Primeiro ponto, o homem, um ser afetivo. Propósitos do estudo. Subponto 2, afetividade, emoções e sentimentos. Subponto 3, principais afetos. Ponto 2, emoções, experiência e controle. Subponto 1, reações e decisões. Subponto 2, emoção e pecado. Subponto 3, aspecto positivo das emoções. Ponto 3, sentimentos guardados por Deus. Subponto 1, a falsa autonomia humana. E subponto 2, obediência, humildade e oração. Muito bem, essa lição de hoje ela está tratando sobre sentimentos e emoções. Na última nós falamos sobre pensamentos, não é isso? E aonde eles são construídos, falamos o que é pensamento e mente, fizemos as distinções entre ambas. Hoje, essa lição, ela trata de dois aspectos que estão presentes na alma, emoções e sentimentos. Sendo que um é a parte emocional, que não envolve o lado racional, pensante, que é apenas uma emoção, como por exemplo a ira, a raiva, o amor. Nós vamos tratar sobre isso. E aí nós temos os sentimentos, que na verdade trabalham aqui coesos, mas o sentimento já é algo mais pensante, mais reflexivo, cognitivo, que faz parte também da alma. Esses dois momentos aqui, emoções e sentimentos, fazem parte da nossa natureza humana. Ela não é algo isolado, é integral. Ok? Quando se fala desse ser afetivo, envolve o aspecto que nós chamaríamos tanto o lado psicocognitivo, como também os aspectos do corpo, da alma e do espírito. Ou seja, é holístico, não é apenas algo isolado. Ok? E por que se trata de uma batalha interior? Porque está dentro do campo da alma e como nós sabemos que nós vivemos em espírito, o apóstolo São Paulo diz que há uma batalha, Gálatas 5, entre a carne e o espírito e a carne. Então nós vamos trabalhar sobre essa questão hoje. O primeiro ponto descreve esse ser afetivo. Qual é o propósito desse estudo? Mostrar ao crente como ele pode lidar com as suas emoções e trabalhar os seus sentimentos.
ok? Segundo, nós vamos destacar aqui a afetividade, emoções e sentimentos. O que é afetividade? O que é emoção? O que é sentimento? E os principais afetos, ok? No ponto 2, a experiência e controle. Como nós podemos controlar as nossas emoções? Como tomar decisões coerentes quando parece que a raiva, a ira, o medo tem mais primazia? Estaremos falando sobre isso. No terceiro ponto, o autor está fazendo o desfecho final, na sua conclusão, mostrando como podemos guardar os nossos sentimentos e pensamentos. E ele usa, para isso, 3 passagens bíblicas, que nós vamos começar explorando as passagens bíblicas, para depois nós entrarmos na parte teórica. Quero logo dizer para vocês, hoje eu vou trabalhar um pouco aqui a teoria das emoções e sentimentos. Ok? Vamos lá. Texto 1, Mateus capítulo 9, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Isso. É o texto bíblico? 9:36, só um versículo. Isso, pode ir. Pode ir? Mas aí são 3 textos. São 3 textos. Filipenses, ler todos? É ler tudinho. Filipenses 4, Sim. versículos 4, 5 a 7. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. João 11, 35 e 36. Pronto, vamos começar primeiro com Filipenses. Filipenses. Ok? Muito bem. O irmão está com a sua Bíblia aí aberta. Nós vamos fazer a exploração desse texto para entender a lição, o que o autor está propondo com esse capítulo. Observem que o pastor vai fazer a leitura do verso 1 em diante. Vai. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Muito bem. Por que eu estou pedindo ao pastor Luiz para fazer essa leitura? Nós estamos tratando de emoções e sentimentos. Ambas as palavras, elas estão orbitando em toda esta passagem bíblica. Dizem que a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta marcada pelo amor e também pela alegria. Chairo ou Cairo, como alguns falam, era uma saudação, ok? Mas aqui, quando se fala de gozo, que é também uma emoção, alegria, essa alegria ela é diferente. Veja que o autor usou a palavra gozo. Porque a alegria, ela pode estar circunscrita, delineada, no seu aspecto local ou circunstancial. Digamos, você comprou um carro, alegria. Comprou uma casa, alegria. Foi promovido, alegria. Mas se isso for alterado, essa alegria, ela passa. Agora, gozo, não. O gozo é introjetado em nós pelo novo nascimento e pela salvação que Cristo nos dá.
Por isso que quer eu esteja livre ou preso, eu tenho gozo. Quer eu esteja doente ou saudável, eu tenho gozo. Porque esse gozo, ele ultrapassa, é metafísico, ele ultrapassa as circunstâncias, ele não está preso às circunstâncias, ao momento. Já a alegria, ela depende das circunstâncias. Quando Paulo escreve essa carta, ele está como? Preso. E ele sabe que a sua vida vai ser marcada em reveses, contrariedades, altos e baixos. Você vê que Paulo tem altos e baixos na vida dele, mas ele não tem alteração para um estado pior. Inclusive, quando ele sabe que vai morrer, nessa mesma carta, ele diz, eu vivo em um aperto. Olha o aperto dele. Tem hora que eu quero estar com Cristo, que é o quê? Muito melhor. O aperto dele é porque se ele diz, eu estou com Cristo aqui, eu sirvo na vida. Mas se eu morrer, é muito melhor. O que levava ao equilíbrio e de amigos enfrentando oposições, contrariedades, críticas de todos os lados? E sabendo que ia morrer, o gozo de Cristo dentro do seu coração. Jesus disse aos discípulos da seguinte maneira, eu vou dar uma alegria para vocês que o mundo não pode tirar. Esse é o gozo que o crente sente. Então, deixa eu começar dizendo, e se nós temos toda essa verdade, por que tantos crentes doentes? Doentes mentalmente, doentes emocionalmente, psicologicamente, com desespero. Por que esses crentes estão assim na sua maioria? Eu vou dizer algo aqui, mais uma vez, bem forte. Mentes mal trabalhadas. Entenderam agora? Tu está começando aí, né, Caio? Estamos só aquecendo aqui as turbinas do avião. Mas o que acontece? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Olha aí, chama a liderança, chama o pastor, chame o irmão, chame a irmã do ciclo de oração. Por que nós temos tantos crentes doentes mentalmente? Se a maioria e até líderes não passaram nem a metade que Paulo passou. Às vezes a desculpa é cada um tem uma forma de reagir. Às vezes a colocação é cada um tem uma forma de reagir. Não. Cada um tem que ter uma mente bem preparada. E o problema começa aqui. Nós não preparamos mentalmente os nossos irmãos. Está vendo aí? E aí você pode dizer, pastor Aziel, mas o que é isso? Eu vou te mostrar na Bíblia. Quando você lê Mateus 10, 22, Jesus diz, vocês serão odiados por meu nome, por minha causa. Quando você lê Mateus 5, 11, 12, Jesus diz, e quando eles mentindo, disserem todo mal, regozijai. Olha, o Senhor Jesus, Ele não está tirando lutas de nós. João 16, 3, 3, no mundo tereis. Jesus não tirou lutas de nós. Jesus não tirou problemas de nós. Jesus não tirou perseguição. E aí o apóstolo Pedro 5,8 diz, 1 Pedro, o diabo anda ao vosso derredor. Mas vocês já viram como é a nossa luta contra o diabo? É com palavras. Eu quero te dizer, Satanás, eu quero te dizer, eu já cerquei o ambiente, eu já botei óleo. Falta de preparação bíblica, mental e espiritual. Nós não sabemos lidar com esses problemas. E o grande problema, temos estudo para a juventude, mas a juventude pentecostal, pela manhã, ela quer um avivamento pentecostal, mas ela não quer um avivamento de mente. Mente bem estruturada, mente firmada na palavra. Quero dizer uma coisa para vocês, olha o tanto de jovens com depressão, olha o tanto de jovens com mentes fracas, porque são mentes não bem trabalhadas. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, ele trabalhou a mente dos discípulos. Vocês vão ser enviados como ovelhas para o meio de lobos. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Em Mateus 10, Jesus disse assim, se perseguiram o dono da casa, quanto mais os domésticos da fé. Jesus disse assim, a família de vocês, a casa de vocês, o pai de vocês, vão odiar vocês por minha, mas se vocês tiverem a minha salvação, é melhor perder a vida aqui do que, porque quem perder a vida aqui, achar lá. Meu Deus do céu. Não, nós não temos essa mente preparada. Nós temos mente para pular, para gritar, para correr, mas não temos mente preparada. Sim. O que podemos perceber
em base ao que o senhor está falando, é que na maioria, quase na sua totalidade, os crentes hoje desenvolvem a sua vida em base às emoções. E como o senhor bem está falando, não trabalha a sua mente para compreender por que desta alegria. Fica na área do sentimentalismo, que é passageiro. Pronto. E aí temos toda essa dinâmica. A pessoa fica feliz porque lhe deu um cargo, mas não entende por que tem a função dentro deste cargo. É algo muito maior. Quando a gente compreende isto, a coisa muda. Por isso que aí tem deles que quando perdem um cargo, vão embora, muda de igreja, fica triste com a igreja, critica a igreja, porque não tem uma mente trabalhada. Por isso que nós vamos falar sobre isso aqui. As emoções e os sentimentos. E o texto que o pastor Luiz leu, Paulo está preso. Mas olha como é que ele começa. Sentimentos, emoções e sentimentos. Ele diz assim, minha alegria e coroa. Estais firmes no... O que não alterava Paulo, o humor de Paulo, a estabilidade de Paulo? Por que Paulo sempre tinha um sentimento de firmeza prolongado e não apenas emocional? Por que as circunstâncias, elas não alteravam o Paulo? Uma hora ele dizia, eu vou pregar, mas eu não vou pregar mais, porque é tanta luta, é tanta perseguição. Esse é o lado emocional. Agora, por que ele prolongava? Preste bem atenção. Sabe qual é a primeira coisa? Onde é que está o pastor Luiz? Expressando o contentamento em tudo. Por que ele expressava o contentamento em tudo? Veja bem, eu coloco aqui para os irmãos observarem o que nos faz viver bem e jamais desistir da carreira cristã. O que é? A perspectiva. Oh, aleluia. O que me leva a ter um estado de humor agradável, o que me leva a viver bem, quer na alegria, quer na tristeza, quer na prisão, quer frente à morte, quer frente à crise, o que é? A perspectiva da vida eterna. Jesus disse em João 4 para a mulher samaritana, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, ele estava dizendo que quem segue a perspectiva... Gente, isso aqui é trabalhar a mente, gente. Jesus estava dizendo, quem recebe a minha filosofia de vida, quem anda pelo meu caminho, quem segue a minha verdade, vai ter uma perspectiva do céu. Aí Paulo entra em Romanos 8, 35 a 39, que nem a morte, nem a espada, nem o presente, nem a tribulação, nem a perseguição, nada lhe separará do amor de Cristo. Ou seja, ele tinha emoção, mas elas eram trabalhadas pelos seus sentimentos. E esses sentimentos eram trabalhados pela realidade da perspectiva da vida eterna. Como é que um camarada está preso e ele começa, minha alegria, minha coroa, eu estou sabendo, vocês estão firmes no perspectiva da vida eterna. Então, se eu quero viver bem, se eu quero ter minhas emoções e sentimentos controlados, eu tenho que ter perspectiva do quê? Agora imagine, um crente que tem perspectiva do céu, perspectiva da vida eterna, ele anda em desespero? Ele anda com medo? Ele anda com batalha tremenda para desistir? Agora eu pergunto, ele pode ter tristeza? Ele pode chorar? Ele pode sentir raiva? Mas isso tira a perspectiva dele? Porque ele tem uma perspectiva da vida eterna. Por isso que Jesus, quando disse lá em João 6, do 64 em diante, ele disse para os, se vocês quiserem ir embora, pode ir. Não foi? Jesus não criou o discurso emotivo para os discípulos. Ele criou a verdade. Aí Pedro toma a palavra e diz, para quem iremos? Porque só tu tem palavras de vida. Eu quero dizer, bota para cá, Caio. Eu quero dizer a cada irmão que me escuta nesta noite, se você tem a perspectiva do céu, se a alegria e o gozo de Deus está dentro de você, nada altera você. Você pode estar em meio à luta, à prova, à dor, à angústia, à perseguição, à separação, à inveja, à calúnia e mentira que todos os discípulos viviam. Mas como eles tinham a perspectiva do céu, eles ficavam como Paulo, firmes no Senhor. Minha alegria, não somente firme, mas eles tinham o quê em meio a tudo isso? Alegria. Que é na verdade uma mas não era uma emoção aleatória, uma alegria que vem de uma circunstância, era uma alegria que era o gozo, que era o próprio Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, para você ter emoções e sentimentos controlados, tem que ter a perspectiva da vida.
Aí isso você vai sendo conduzido e é renovado pelo mesmo Espírito. Olha o que Paulo diz: 2 mulheres cristãs tinham dons diferentes. Irmão, isso aqui é lindo. É assim ou não é? Dons diferentes. E quem tem perspectiva do céu pode olhar para o professor César e ver que ele tem um dom diferente. Eu tenho um outro, pastor Adalberto, Nilton, pastor Luiz, Caio. Tem dons diferentes, mas não vai criar um sentimento de inveja e de raiva, porque sabe que os dons são dados pelo Senhor. E que o propósito é unir cada vez mais o corpo, porque a perspectiva é uma. Qual é a perspectiva? A vida eterna. Aí quando Paulo olha, ele diz: olha, Clemente, essas 2 mulheres me ajudaram muito na obra. Elas são especiais, elas têm dons e talvez esteja criando uma competição, uma rivalidade, mas ajudem elas. Irmão, isso aqui é tão lindo, porque Paulo sabia do gozo de um apóstolo ser abençoado. Quem foi que abençoou Paulo? Filipenses, a igreja de Filipenses. Então Paulo agora estava dizendo: eu sei o quanto é gostoso ser ajudado. Então ajudem essas irmãs. Só faz isso quem tem emoção e sentimentos trabalhados e que vive na perspectiva da vida eterna. Olha, como é que eu estou dentro do mesmo barco, da mesma igreja, e a minha intenção é viver falando mal do outro? Emoção mal trabalhada. Como é que eu estou dentro da mesma igreja, tenho a mesma visão, trabalho para o mesmo Deus, digo que vou para o mesmo céu, e tu, boca grande, bota para cá, Caio, e tu, boca grande, fica falando de mim, falando da igreja, falando mal dos outros, é sinal de que você não é bem trabalhado. As suas emoções, elas se transformaram em um estado de raiva, de orgulho, de inveja. Aí tem perspectiva diferente. Tem perspectiva diferente. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: quem tem perspectiva do céu, ele vive a vida firme. Mas quem tem perspectiva do céu, vive ajudando o seu irmão. Olha o que Paulo diz para Clemente: ajudem essas mulheres, elas possuem dons. Eu posso ter um dom diferente. O que é que tu quer com o meu? É assim ou não é? Eu tenho que entender que Deus me deu para abençoar o corpo, que é a igreja. E se ele deu também para ti, está lá em 1 Coríntios 12, que o Espírito reparte como ele, porque ele sabe a necessidade do corpo, da igreja. Agora, quando você vê esses sentimentos, hoje eu vou falar tudo. Tu está filmando, Caio? Hoje eu vou... Verdade de Deus para o Brasil. Assembleia de Deus, me escute. Assembleia de Deus no Brasil. Eu quero dizer, olha, aonde tiver competição, aonde tiver desentendimento, briga por cargo, briga pelo poder, Deus não está nisso. É uma vergonha para a igreja brasileira, aonde há discórdia, competição, rivalidade, prometendo cargo, prometendo igreja grande. A igreja não é tua, rapaz. A igreja é de Deus. Essas emoções diabólicas, trabalhadas por Satanás, ódio, inveja, intriga, ciúme, raiva, esse espírito de Absalão, de Saul, que te domina para matar, para destruir, quer cargo a todo custo, isso é coisa do diabo. Se você subir no patamar de uma convenção ou na liderança de igreja, por causa de promessa, por causa de cargo, a maldição de Deus está em tua vida. Deus não nos dá dons para competir. Olha o que ele diz no 2. Eu rogo a Evódia e rogo a Sintique, sim, que sintam o mesmo no Senhor. Sintam mesmo no Senhor. Isso aqui é emoção. Você quer ver o que é emoção trabalhada? O Senhor quer trabalhar as nossas emoções. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vou começar. Tu está filmando, Caio? Eu vou começar. Pastor Aziel, como é que se formam as emoções em nós? Eu vou te mostrar. Primeiramente, 3 níveis. Você tem 3 níveis de emoções. Você tem um nível neurobiológico, e escutem bem isso aqui que eu notei. O neurobiológico, que é a ciência. A própria ciência, ela diz que no aspecto pré-natal, se vocês observarem, da 8ª à 12ª semana, que está aí na formação da criança,
que é a estrutura do tronco encefálico e do sistema límbico, começa a funcionar. Já através da 24ª à 30ª semana, aí você tem aí algumas reações. Lá na formação, a criança já começa a ter a reação dos sons, da luz. Olha aí como é as coisas. E a alteração do humor na mãe, dentro da barriga. Já começa a formar o quê? As emoções. Aí lá vai. Isso significa que já começa a ter as emoções básicas. Lá a criancinha está onde? É por isso que a própria mãe é ensinada hoje pelos líderes e psicólogos a cantar, a ouvir coisa boa, para a criança não sentir. Porque tem criança que já nasce como? Estressada, com mau humor. Por causa de quem? Briga dos pais, conflitos. Então lá vai. Aí você tem as emoções primárias no pré-natal: sobressalto, conforto, desconforto, ativação, calma, respostas ao toque e ao som. Essa é a parte neurobiológica. E quando você vem para a psicológica ela só vem depois do nascimento, porque o psicólogo não está dentro da barriga da mãe para entender a criança. É assim ou não é? Ele só faz estudos de caso e baseado nas experiências vivenciais é que o psicólogo tem o seu parecer. Nos primeiros 6 meses, já depois de nascido, a criancinha já está com quantos meses? 6. O que vai aparecer, pastor? Aí vão aparecer as emoções básicas: alegria, tristeza, raiva, medo, interesse. 6 meses. A partir do primeiro ano, surgem as emoções sociais. A criança passa a ter vergonha, passa a ter orgulho, passa a ter ciúme. Você não vê meninozinho? Com 1 ano. A partir de 3 a 5 anos, ela já é capaz de manifestar e regular minimamente alguma coisa. Começa a surgir os sentimentos morais: culpa, honra, cuidado com os outros. A partir de 3 a 5. De 7 a 12 anos, surge a capacidade de reflexão emocional. Ela já tem mais maturidade. Por que isso? Por que está assim? Por que é desse jeito? Por que papai vive assim? Porque, irmãos, imagine a construção de uma criança em um lar onde o pai é desorganizado, a mãe é desorganizada, há o divórcio, há a contenda. Imagine como é que essa criança ela vai crescer. Como é que ela vai estruturar a mentalidade dela moral. Estou só começando. Essa é a perspectiva psicológica, depois do nascimento da criança. A primeira que eu falei, neurobiológica, é no pré-natal, é dentro da barriga da mãe. E a terceira é a bíblica teológica. O que é, pastor Zé? O que a Bíblia entende? Eu falei da parte biológica e falei da psicológica. Agora vamos ver como é que a Bíblia diz, Provérbio 4:23. Vamos lá. Como é que a Bíblia fala das emoções? 4:23, Salmos 139, 13 a 16. 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, sim, guarda o teu coração. Isso. Porque dele procedem as saídas da vida. Sim. Então, primeiro lugar, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração. Bom, aqui, ó. Nós temos o que aqui? Cardia. Que no hebraico é o quê? Leve, não é isso? Leve, ok? Deixa eu fazer mais bem feitinho aqui. Para ficar bem bonitinho, não é? Para ficar. É isso aqui, ó, não é? É isso. Leve. Então, você tem aqui leve, você tem cardia. Mas, quando você olha para essa palavra cardia, olha o que ele leu. De tudo que se deve guardar, guarda o teu. Quando a criança nasce, ela já nasce com o coração? Mas quando você pega essa expressão cardia, leve no hebraico, no seu aspecto semântico, o que você pode ver aí? Aqui você tem a intenção, os afetos, a vontade. Essa expressão cardia, ou leve, ou coração, expressa a totalidade do ser humano, a sua integralidade. No aspecto semântico, cardia é o centro afetivo e volitivo do entender moral, sede das intenções, afeto, vontade, julgamento. Não está se falando apenas de um órgão, uma bola de carne, nada disso. É o centro da pessoa. Quando se diz que o homem é um ser, onde é que está? Está ali, o homem é um ser afetivo, está dizendo isso aqui tudo. A lição se resume só nisso aqui, todinho. É só nisso aqui.
Quando se diz que o homem é um ser afetivo, está falando de cardia leve, que na verdade, no aspecto semântico, envolve toda essa parte de afeto, de desejo, de conhecimento, de pensamento, de vontade. É o cardia. É o quê? O coração. E aí, a ciência começa a falar do pré-natal, dizendo que a criança, na sua formação, em algumas semanas, já começa a perceber e sentir o som, não é isso? A luz e até a emoção da própria mãe. Aí o que acontece? A Bíblia está dizendo, guarda o teu, porque dele procedem. Pronto. Salmo 139, vamos lá. Senhor, tu me sondas e me sondaste, me conheces. Isso. Conhece o meu assentar, o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Isso. Cercas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Estou no 7 ainda. Não, é do 13, tu leu o quê? Salmo 113, 139. 13 a 16? 16. Ah, tá. Pois possuíste, 13. Pois possuíste o meu interior, entriteceste-me no... Aqui ele está falando da criança onde? No ventre. No ventre. Nós já falamos que a criança no ventre, ela recebe o quê? O coração. Que esse coração está falando da parte a fé. E aí a ciência já mostrou aqui que nas semanas desse pré-natal, a criança, com certa parte, ela já passa a ter a reação do som, da luz, e aí receber determinadas reações através da mãe. E ela vai sentindo o ambiente dentro. Mas aí o salmista, ele prossegue, mostrando o que acontece ainda dentro da barriga da mãe, da criancinha lá. Vamos lá. Eu estou mostrando aqui como é que se forma a lição, ela está falando do ser emotivo, afetivo. Eu estou primeiro mostrando como é que se forma as emoções. Eu não estou falando só da emoção. Eu estou falando como é que ela é formada. Ok? Aprofundando, vamos lá. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Sim. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Isso. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Isso. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Pai, lá está dentro do buchinho da mãe, não está? Mas Deus já está vendo, o médico não vê, o médico só vai ver depois, quando é assim, fulana está grávida. Mas ele diz, tem que vir com tanta semana que já começa a formar isso, formar aquilo, e ele vai pela ultra. Mas Deus, antes de chegar na barriga, ele já vê, Jeremias 1, antes que te formasse, eu te conheci. Pronto, é antes de chegar na barriga, ele já sabe. Antes de você existir para a ciência, para Deus tu já... Outra coisa, do dia que tu nasce, da primeira semanazinha que o ossinho começa, Deus já bota bem aqui no livrinho. Ele vai viver de janeiro do dia tal até janeiro do dia tal. É por isso que eu disse, os teus dias estão contados. Eu disse para o irmão, teus dias estão contados. Vira a boca para lá, pastor. Que vira a boca, teus dias já estão contados. Porque a Bíblia diz, quando lá em Eclesiastes 3 você lê, que tudo tem o seu... Ele determinou já o dia que você nasce e o dia que você morre. Ele sabe ou não sabe? Então o salmista está mostrando como é que Deus começa a formar a criança dentro do ventre da própria. Terminou aí? Falta completar o 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, ainda quando nem ainda uma delas havia. Então veja bem, o que o pastor está lendo, nós já lemos o 4:23 de Provérbio, não é isso? Guarde o coração. E agora ele leu. Nós temos aqui já dois tipos de estrutura humana. Quais são as duas estruturas humanas que aparecem nessas duas passagens que eu li? Emocional e física. Olha aí, rapaz, está bem facinha a aula. Você tem a formação emocional e a formação. Lá em Provérbio ele está dando qual é a formação? E aqui no Salmo? Física. Então, desde o momento em que o ser humano nasce, ele já nasce com uma estrutura
emocional e uma estrutura. Pronto. Ou seja, aqui não está falando ainda da construção moral. Só está falando de qual construção? Emocional e física. Vamos lá para o Salmo 22. Salmo 22, verso 9 a 10. Depois Zacarias 12 primeiro. Vamos lá. Salmo 22, 9 a 10. Isso. Mas tu és o que me tiraste do ventre. O que... Eita, mas eu gosto da Bíblia. Tu faz curso de psicologia porque é bom, de psicanálise, pode fazer. Agora, primeiramente, Deus começa a falar da emoção que é construída lá no ventre. Depois ele fala da formação emocional. Física. Aí agora ele vai te tirar da barriga da mãe. É assim ou não é? Ele vai te tirar da barriga da mãe. As emoções começam lá dentro. Você já começa a ouvir o sonzinho, a criancinha começa a ouvir o som, sentir o impacto da luz, sentir da mãe. É assim ou não é? Aí lá ele começa a formar você dentro. É o coraçãozinho, a perna, o fêmur, não é assim? Aí depois ele vai te jogar fora. Como é que ele diz aí? Mas tu és o que me tiraste do ventre. Então quem é que tira do ventre? O Senhor. Se a criancinha está no ventre da mãe e ela morreu, quem foi que permitiu a morte dela? Meus irmãos, vamos ver as coisas. É assim ou não é? Vamos ver as coisas. Aí morreu. Mas se ele te tira lá de dentro, com vida, quem é que está preservando? Então vai, lê. Tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios da minha mãe. Tá, olha aí. Vai. Sobre ti fui lançado desde a madre. Sim. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Pronto. Agora, Zacarias. Zacarias quanto? 12 primeiro. 12 primeiro. Eu estou falando como se forma as emoções. E o lado físico. Vai. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Forma o quê? Forma o espírito do homem dentro dele. Aqui, Deus já está mostrando. O que você entender aí? O que você entender aí? Que o sopro de vida já vem de Deus, né? Que desde a concepção, Deus da formação da alma já vem de Deus, desde o nascimento. Não, vamos lá. Nós falamos da estrutura primeiro. Física. Não, primeiro emocional. Segundo, física. E agora? Espiritual. Que é a parte do quê? Dos sentimentos. Deus já desde cedo deu ao homem a capacidade para ele escolher, perceber. Não se trata, como disse o pastor Adalberto agora há pouco, não se trata apenas de Primeiro ele te dá a emoção primária, simples, básicas, som, sentir. Aí ele dá o teu corpo físico, mas ele te dá o espírito, que é a capacidade para discernir e a capacidade para pensar. Então você não vem alegar que, não, mas é porque eu me descontrolei naquela hora, eu fiquei com raiva. Deus não só te dá emoção, Deus te dá o quê? O espírito, que você tem capacidade para fazer o quê? Discernir a emoção. Eita, rapaz. Aí entra o seguinte, dentro não está a formação moral. A formação moral não acontece dentro da barriga da mãe. O que acontece dentro da barriga da mãe? Emocional, física e espiritual. Aí quando você sai, você vai ter a construção moral, que se dá pela família, que se dá pelo ambiente familiar e que se dá pela comunidade, pela sociedade. Está bem feito ou não está? Então pronto. Aqui nós estamos mostrando como é que se forma. Aí, já tem 30 minutos, Caio. Eita, pois hoje está... Que agora que eu comecei. Só na introdução. Aí o que acontece? Vamos lá para entender bem direitinho. Sim, pastor Zéu. Aí o fulano de tal nasceu, ele tem a sensibilidade lá. Agora a Bíblia diz, guarda o teu, ele te deu. Só que quando você sai do lado interno, aí você passa a ter as influências de fora. E tem a sua construção moral. Por isso aí a importância da palavra, da família, da comunhão. Mas aí... Lá você viveu a vida toda com as suas emoções que foram más construídas, a raiva, o ódio, a zanga. Aí você aceita
a Jesus como Salvador. Aí você tinha as emoções da ira, da raiva, o que mais? Tristeza, melancolia, angústia, medo, inveja. Quando você aceita Jesus, essas emoções, elas saem? Elas não saem. Mas elas vão agora ser totalmente redirecionadas. Gálatas 2:20, vamos lá rapidinho. Só para, irmão, eu tenho que falar isso aqui, senão a gente não vai entender. Gálatas 2:20. Porque o novo nascimento, ele não anula essa estrutura emocional humana. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Sim. mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então preste bem atenção. Jesus, as emoções, o texto é claro aí, houve a crucificação. E com a crucificação mudou o governo. Quem é que manda agora? E quando você não tinha Cristo, quem era que mandava? O velho homem com as velhas práticas, as emoções descontroladas. Vamos lá para Ezequiel 36:26. Vamos lá. Ezequiel 36:26. 36:26. E vos darei um coração novo. Você nasceu com o coração lá atrás, com as emoções simples, mas quando você saiu do ventre da mãe, você teve a aprendizagem das emoções negativas, também positivas. Mas como você não tinha uma boa coordenação, as suas emoções, seus sentimentos eram maus trabalhados. Quando você aceita Cristo, qual é a primeira coisa que ele faz? Muda o coração. É mudar teu coração. Aí quando Cristo entra em você, ele passa a ser o centro da tua vida. O eu carnal está aí, mas o eu carnal não manda. Quem é que manda agora? É o espiritual. E quem é o chefão da nossa vida? Não vivo mais, mas a vida que antes vivia ou seja, agora você vive pela fé. Eita, meus irmãos. Sem precisar de terapia, né, pastor? Sem precisar de terapia. Sem precisar de terapia. Diga aí como é que diz aí. Vamos lá. Essa aula merece um relógio de ouro, viu? Tá. Mas escute, porque aqui, o nosso objetivo aqui não é pegar a lição e botar um pontinho. Aqui você tem o eu carnal, que foi crucificado, ele está dentro de nós, sim ou não? Mas agora tem um eu maior. Quem é o eu maior? Jesus Cristo. Aí. O eu emocional, ele deixa de ser governante, mas ele continua existindo como estrutura humana. Ou seja, tem um eu emocional dentro de mim ainda. Tem ou não tem? O eu emocional, eu sorrir, eu ter ira, me alegrar, tristeza, medo, é o eu. Tem essa estrutura humana dentro de mim, mas um maior agora domina a minha vida. Dirige o meu eu emocional. Quem é ele? É Jesus. Como é que os teólogos classificam isso? Agostinho dizia que a regeneração não extingue as paixões, mas ordena os afetos para Deus. A minha alegria agora é para quem? Se eu tenho medo, eu concentro em quem? Se eu tenho tristeza, eu concentro em quem? Se eu tenho raiva, eu concentro em quem? É por isso que lá em Efésios 4:26 diz, mas não. Pronto. A estrutura humana está aqui. Eu posso até mirar. Não, mas eu não vou pecar. Porque tem quem controlando? Eita. Falei. Acredito eu que este é um dos maiores problemas, ou maior desafio que temos como pastor, como educador, como discipulador. Ajustar essas emoções, esses sentimentos descontrolados e reeducá-los na palavra de Deus. Por isso, pastor, que ele já falou, agora nós vamos para a segunda palavrinha. Por isso que ele falou, isso aqui é muito importante. Aí entra isso aqui, que é o quê? Primeiro, o Senhor arranca o nosso coração velho, Cristo passa a habitar, a estrutura do eu emocional está aqui, mas tem alguém que está controlando a minha. Aí eu tenho naus, que é a mente. Irmão, isso aqui é interessante. Eita, meu Deus.
esse naus, que é o entendimento, que é o juízo, quando você vem para o aspecto semântico, indica a faculdade a capacidade de compreender, de discernir, de orientar. E esse naus aqui, ele só pode acontecer quando há um processo de mudança. E não vos conformeis, mas pela renovação da vossa. Ou seja, 1 Coríntios 2,16 diz que quando você troca o coração, Jesus também troca a mente. Ou seja, a minha intelectividade espiritual é a mente de... Eu não penso mais como um mundano. Eu não penso mais como um carnal. Eu não penso mais como um homem sem vergonha. Ou seja, irmão, tudo foi reestruturado em Cristo. Por quê? Vê aí 1 Pedro 1,23. Vamos lá. Rapaz, pensar como Cristo, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. 1 Pedro 1,23, vai! 1,23. Sendo de novo gerados... Parei. Eita, meu Deus, tu bota cada coisa aqui em mim. Vocês observaram que nós temos dois nascimentos. Nós temos o nascimento natural, que esse nascimento natural, pelo processo da vida, na construção ambiental, social, vão sendo o quê? Alterados. Mas é alterado segundo o curso desse mundo. Quem vai para a universidade, quem vai para a faculdade, vai sendo alterado. Quem é que entra? É o marxismo, é o capitalismo, é o egocentrismo, sim ou não? Aí o que é que acontece? Quando você está no mundo, você tem uma carne e sentimentos e emoções dominados por quem? Vamos lá, depois tu volta para aí. Efésios 2. Vai lá, meu filho. Eita Deus, tu está me lembrando Efésios de cada 2. coisa. Vai. E vos... É o 2, lê o 2, verso 2. Em que noutro tempo... Meu Deus, no outro tempo... Andastes... Olha o que Paulo está dizendo. Quando vocês estavam no mundo, vocês no outro tempo andavam... Segundo o curso deste mundo. Vai. Segundo o príncipe das potestades do ar. Vai. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o que Paulo está dizendo? Quem está no mundo, quem não está em Deus, tem cardia, tem naus e tem noema, não é isso? A cardia é o centro de toda a vida, mas é uma vida fora de Deus. Aí tem irmão que diz assim, aquela pessoa que é católica, aquela pessoa que eu nasci assim, assim eu vou. Tu não nasceu assim, tu nasceu, eu expliquei lá no início, tu nasceu no ventre da tua mãe, com as primárias emoções básicas, sentindo o que era o som, sentindo o impacto da luz, sentindo o estresse da mãe. Mas quando tu foi jogado fora, Salmo 119, 13 a 16, que você já cresceu, foi o lado físico, e foi jogado fora, aí você vai ter o impacto ambiental, familiar, social, aí é que vai ter a construção, quem se lembra? A construção moral. E quando é que acontece, pastor Osiel? A construção moral. A construção moral, irmãos, na criança, ela vai acontecer a partir de 7 a 12, ou seja, a consciência emocional mais madura. Por que isso? Por que aquilo? Vocês estão entendendo, irmão? Rapaz, não é isso? Olha como é interessante. Aí o mundo dominou, você teve as suas emoções e sentimentos controlados pelo pecado, que se tornaram duradouros. Aí Paulo está dizendo, vocês foram dominados pelo curso pelo príncipe das trevas. Para tirar tudo isso, tem que haver mudança de cardia, mudança de... Tem que tirar essa mente... Eita, meu Deus, por que tu faz isso comigo? Nada altera os grandes assassinos, os grandes psicopatas. Pode passar o tempo que for, mas eles não são modificados. Por que não é modificado? Porque não mudou a mente, não mudou o coração, continua com a mesma natureza, não nasceu de novo. Ele pode ir para o centro de recuperação, ele pode ir passar para centro tempo de que for, tratamento. pode pegar 50, 30 anos de cadeia, mas não vão ser alterados. Eles saem piores do que entraram. E aí pronto, mas tu está falando dos psicopatas, do perigoso, e os homens que estão no poder evangélico? Os que matam com a língua, matam com o poder, rouba, tira a cadeira, é doido por dízimo, é doido por loucura evangélica, é doido por cargo, apresenta pastor. Bota pra cá, tu tá
filmando, Caio. Apresenta pastor velho todo desmantelado, aumenta o número de pastores para votar nele. Está na Bíblia isso? Olha, Deus não está nisso não. Olha, bora para cá. Igreja Assembleia de Deus, levantem, abre os olhos. Assembleia de Deus no Brasil, levanta, abre os olhos. Eu não quero que a minha igreja se perca. Eu não quero que a minha igreja fique corrupta. Eu não quero que a minha igreja fique dominada. Mas é hora de abrir os... Aí está em Zacarias 12, primeiro, gente... Quem anda no espírito de mal... Aí tem gente que diz, é assim mesmo, irmão, temos que esperar até Jesus voltar. Não, Jesus colocou liderança para dirigir corretamente. Hoje aqui, nem que termine aqui 3 horas hoje. Nem que termine 3 horas, mas hoje aqui eu vou dizer o que Deus botou no meu coração. Porque eu estou falando de emoções e sentimento. Emoção, nós estamos falando, é a parte afetiva. É assim? Alegria, prazer, gozo. Mas tem a emoção que é mal trabalhada. O sentimento fala daquilo que é prolongado. E se o teu sentimento é trabalhado, prolongado pelo diabo, a tua mente carnal. Por isso que Paulo diz, mas pela renovação. E aí para eu pensar, irmão, agora eu vou fazer pergunta. Um homem de Deus que tem a mente de Cristo, pensa maldade? Um homem de Deus que tem a mente de Cristo, ele pensa para destruir? Não. Ele pensa para matar? Não. Ele pensa para tirar do poder? Não. Ele pensa para concorrência? Não. Ele tem a mente de? Aí pronto, vamos lá, meu filho, tu está onde que eu disse? Nós estamos em Efésios 2. Do Efésios 2, mas vamos lá para 2,5, Filipenses 2,5. Vamos só ver, eu vou já chegar lá, meu Jesus. Mas eu tenho que falar tudo hoje. Filipenses 2,5. Vai. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento... Para aí. Pega aí, 2,5 no texto grego e leia bem aí. A definição. Sentimento. 2. Filipenses 2,5. Eita Deus. Sim. Sai. Cadê? Meu Deus. 2,5. Está aqui. Está aqui, olha. Mas também em cada um de vós haja o sentimento, tende em mente. Phroneiter. Imperativo, tende em mente. En remi em vós. Aqui, ó. Cai em Cristo Jesus. Tudo. Está aí, olha. Tudo. Phroneiter. E isto rala, não é isso? Tudo phroneiter en remi, cai em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. Como é que diz aí? Sentimento, só sentimento. Ter entendimento, ser sábio, sentir, pensar, ter uma opinião de si mesmo, pensar em si mesmo, ser modesto e não deixar que sua opinião de si mesmo ultrapasse os limites da modéstia. Da modéstia. Noemar, não está aqui? Noemar, não é isso? Quando você pega aqui, ó, Noemar, se você pegar Noemar, nós estamos lendo com acento, Noemar, alguns leem Noema, mas você tem um acento, Noema. Então você, quando olha para isso aqui, é pensamento capitaneado. Você se lembra da capitania? Capitania hereditária, não é isso? Não tinha? O que acontece? Aqui, gente, é diferente. Primeiro, Cristo transforma a nossa, ele muda a mente. Enquanto eu pensava errado, ele pegou os meus pensamentos, olha aqui, os meus sentimentos. Que haja em vós, cadê? O mesmo, 2,5, está aqui, não é? Olha, haja em vós também o mesmo sentimento, tendemente, phroneiter, o que também houve em Cristo. O que foi que teve em Cristo? Qual é a mente, qual o pensamento de Cristo? Qual o sentimento de Cristo? Observem bem que quando eu pego Noema, você pode observar aqui, capitaneado, levado todo o pensamento, toda cogitação, no seu aspecto semântico, refere-se ao conteúdo do pensar, o fruto do ato de pensar, as condições, planos, esquemas, pensamento que a mente gera. Mas só que agora, como a sua mente é nova, tu gera sentimento de ódio? Não. Sentimento de grandeza? Não. De roubar o que é do outro? Aí quando você vê, tende em vós o mesmo sentimento que houve, hein? Agora vamos pegar os dois Adãos. O primeiro Adão, qual foi o sentimento dele?
De quê? Grandeza, competição. Querer o quê? Querer ser como Deus. Olha o pensamento do primeiro Adão. E o segundo Adão? Ele não teve por usurpação ser. O pensamento dele estava capitaneado. O pensamento dele, o ato de pensar era para. Quem está em Deus pensa em roubar o outro. Quem está em Deus pensa em grandeza. Quem está em Deus tem um sentimento de usurpação. Então eu vou dizer uma verdade. Tu está afirmando, Caio? Se não houver um redirecionar, se não houver mudança de... mudança de coração. Se não houver mudança de... Isso aqui não vai acontecer. Esse noemá, que é pensamentos bem direcionados, pensar o que é bom. Sim, falei. Jesus mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus. Tem muita gente que quer ser o que não é. Não mexa não. Não mexa não. Porque tem uns que pensam que são. E Jesus sendo, ele não quis pensar. E tem gente que nem é anjo, que é pastor e está pensando que é Deus. Mas só pensa assim porque a mente não foi trabalhada. Só pensa assim porque os sentimentos não mudou a mente. Ou seja, não foi gerado pela palavra. Anda ainda segundo o curso deste mundo. Aí o que é que Calvino diz? Calvino diz, o crente continua tendo o resto de corrupção, inclusive emocionais, mas ele agora possui as afeições espírito, as quais lutam e vencem progressiva. Jonathan Edwards, as emoções são santas, são as primárias. As emoções santas são as primeiras evidências de uma nova natureza. E aí quando você tem os novos afetos, aí o Espírito Santo passa a gerar em você amor, afeto volitivo, alegria, estado emocional, paz, estado interno, longanimidade, resistência emocional, benignidade, inclinação afetiva, bondade, disposição, mansidão, temperamentos transform e domínio próprio, regulação emocional. Eita, rapaz. Então vamos lá. Aí você ficou em qual texto? Faltou qual? Faltou Pedro. Pedro 1, 23, não é isso? 23. Vai. Depois, vai. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, se você foi gerado de novo, há mudança no teu coração, há mudança na tua, e tudo foi capitaneado por quem? Você não pensa grande, você não pensa em destruir ninguém, porque tudo o teu pensamento é 10:5, né, de 2 Coríntios? 10:5, lê aí, olha o que acontece. Não existe essa, irmão. Ah, é porque eu penso assim, é porque eu sou desse jeito. Não, você não foi transformado. Vai, 10:5. 10:5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Mas, meu Deus do céu. Então veja bem, esse sentimento prolongado, não há como ele ser ruim, não há como ele ser maldoso, não há como ele se irá para matar, porque você está agora como? Cativo. Quem é que te domina? É Cristo. Quem é que te prendeu? É quem é que está te escravizando. Então, ainda que a carnezinha velha queira ser o quê? Salientinha, tem hora que dá vontade de te pegar e te dar uma pisa, porque tu é ruim. Tem hora que dá vontade porque tu fica roubando dinheiro da igreja. Tem hora que dá vontade que tu fica querendo grandeza. Mas aí, quem é que está te dominando? E se você está cativo em Cristo, você é escravo de quem? E se você é escravo de Cristo, pensa grande? Se você é escravo de Cristo, os teus sentimentos te prolongam para o mal? Então, a emoção, ela é instintiva. Agora, os sentimentos são prolongados. Isso. Falei. Esse é um outro problema com os crentes. Que eles têm uma liberdade tão grande que esqueceram que são escravos de Cristo. E por não considerar-se escravo de Cristo, acha que pode fazer o que quer, como quer e onde quer. As emoções dele, pastor Adalberto, é aqui que nós começamos. As emoções que são essas reações instintivas, alegria, medo, tristeza, é assim ou não é? Porque isso é natural.
Isso é natural. Você, de repente, diante de uma alegria, você pode saltar, você pode correr. Diante do medo, você pode receber uma adrenalina. Quando você vê um pitbull, o pitbull, você vai passando na rua e alguém abriu o portão e o pitbull saiu. Alguém abriu sem querer. Qual é a primeira reação? É uma emoção. A adrenalina te dá uma emoção tão doida que você pula até um prédio que você diz, meu Deus do céu, como eu saltei. Mas aquilo você faz de modo pela Veja que essa reação aqui, ela é uma emoção positiva, ela pode até salvar a sua vida. Mas quando é um medo prolongado, é um sentimento que se torna o quê? Porque o sentimento já está mais para o campo prolongado. Quando ele se prolonga, ele se torna o quê para você? Uma pessoa que só vive com medo. Então, quando você tem agora a sua vida reestruturada em Cristo, ela coloca emoções que você nunca sentia antes. Por exemplo, a nova vida coloca emoções espirituais que antes você não sentia. Por exemplo, medo da morte. Você passa a não ter mais o medo da morte. A ira pecaminosa. Irai-vos, mas não. Antes você só tinha, mas agora você não peca. Você, paixões desordenadas. Você tinha paixões? Vê aí 2 Pedro 2,11. Aliás, 1 Pedro 2,11. 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos como a forasteiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, quando você vivia sem Cristo, você tinha medo da morte. Está em Hebreus 2,15. Você tinha ira pecame, Efésios 4:26. Você tinha paixões desordenadas, como está aí. E você tinha tristeza que gera morte. 2 Coríntios 7:10. Agora, quando Jesus reordenou a tua vida, aí você tem a paz que excede, você tem um gozo indizível que é o cheio de você tem uma tristeza que, segundo Deus, gera arrepende, está aí em 2 Coríntios 7:10. E um amor derramado no coração, Romanos 5:5. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Pronto. Então vamos observar aqui. Aí, o apóstolo São Paulo, meu Deus, eu ainda não terminei aqui. Pronto. Aí você tem, quando você tem o gozo do céu, você tem uma alegria tão grande, que você tem a certeza que seu nome está onde? Está escrito no livro? Olha o que Paulo diz dessa mulher, o verso 4. Vamos lá, Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. O que ele diz delas? Filipenses 2:4. Aliás, não 4:4. 4:4. Nós estamos no texto 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Ele não está dizendo que é algo circunstancial, momentâneo. Sempre, é constante. Aí ele diz que essa alegria no Senhor, ela me dá certeza que o meu nome está escrito no livro. Porque ele diz, elas trabalharam, como é que ele diz? Peço-te também, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. No Evangelho, o quê? E com Clemente, com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, as contrariedades, os desentendimentos, são dominados pelo gozo em Cristo, que não tira a nossa paz, porque nosso nome está onde? Um crente que tem certeza que o nome dele está escrito no livro da vida, ele quer se matar? Um crente que tem certeza que o nome dele está escrito no livro da vida, ele se preocupa com as crises econômicas, sociais, circunstanciais? A alegria dele é maior. Porque o Jesus disse, o gozo que eu dou, ninguém poderá. Aí vem o seguinte, era um gozo que estava em Deus. Quem tem gozo em Deus, anda com medo? Quem tem gozo em Deus, anda com tristeza desesperada, prolongada? De maneira nenhuma. Qual é o remédio contra as preocupações e a ansiedade? Qual é o remédio? Oração. É a oração, não é isso? Oração e súplicas com ações de graça. Como é que ele diz? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês e perguntar. Quando nós estamos orando, quando nós vamos levar um pedido, uma ansiedade a Deus, um pedido, uma súplica, porque ele está dizendo aí que não é só oração e nem só súplica, tem que misturar com ações. O que é misturar uma oração com ação de graça? Quando eu vou com a minha preocupação, com a minha ansiedade, eu não vou para um Deus que eu sei que ele é fraquinho, que eu sei que ele é medrosinho, que ele é pequeno. Eu vou para um Deus na certeza de que eu sei que ele já sabe o que eu vou
pedir. Aí você diz, mas se ele já sabe o que eu vou pedir, por que que eu vou? Sabe por que que Deus fica alegre quando eu vou com as minhas ansiedades, os meus medos e os meus temores para com ele? É porque eu estou indo a um Deus que eu sei que ele é o Deus da minha paz, eu sei que ele é o Deus que me concede misericórdia, e eu sei que ele é um Deus que tem um poder que está acima de todas as coisas. Então, quando eu vou com as minhas ações, os meus medos, os meus temores, Deus fica feliz, porque Ele sabe que eu vou para Ele, tendo consciência que Ele é um Pai misericórdia, e um Pai que é bom, e é um Pai que dá toda a paz, que excede o quê? Todo entendimento. Eita, irmão, vocês já pensaram nisso? Ou seja, o que devemos ver em Deus? Quando você vai orar, olha como é que diz o verso 7. Vai. 7. E a paz de Deus... Olha, preste minha atenção. Eu estou com a minha ansiedade, eu estou com os meus medos, eu estou com os meus temores. Mas quando eu vou orar um Deus que não apenas me dá coisa, irmãos. Sabe qual é o maior problema de um crente hoje? Eu estou falando para vocês. É que a mente dele é tão pequena, é tão mal trabalhada, que quando ele vai orar a Deus... É por isso que tem pastor que desafia Deus. Já pensou um pastor desafiar Deus? Um pastor colocar Deus na parede? Um pastor dizer, eu não aceito. Olha, irmão, um crente que tem mente bem trabalhada pela palavra, que tem mudado, ele sabe que Deus é Pai. Ele sabe que Deus é misericordioso, que Deus já lhe fez lá no ventre da sua. Quem foi que trouxe ele à existência? Quem lhe deu a vida? Então, quando eu vou orar, sabendo que esse Deus me deu a vida, controla o universo, controla a terra, me formou, e antes de eu nascer ele já sabia quem era, eu vou orar com ansiedade? Eu vou orar com preocupação? Não, eu vou orar com paz. E o Deus porque eu já tenho paz com ele. Quando eu sei que eu estou perdoado e tenho essa paz de Deus e paz com Deus, eu tenho que orar sabendo quem é Deus, eu tenho que ver quem é Deus. Vai aí, o que ele diz? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Falei. Porque o radical é fronel. Isso. E fronel, algumas palavras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem uma amplitude no seu campo semântico muito grande. Uhum. Então, o mesmo verbo guardar é o verbo prender. E Paulo faz um jogo, né? Eu estou preso, mas estou com meu coração, meus sentimentos preso, guardados contra a aflição, contra as lutas, contra tudo isso que vem me perturbar. E a Pax Romana, que oferecia a paz, na verdade trazia aflição, porque cobrava caro para isso. Era promovida pelo exército romano, mas não era uma paz de alma, era uma paz de circunstância. E pagava caro, porque alterava os impostos, cobrava mais impostos, para garantir aquela suposta paz, mas não trazia paz interior, não. Era só, tipo aparência. O cara morar em uma casa e cercar toda de grades, mas isso não traz paz para o interior, para ele deitar e dormir tranquilo. Então veja bem, aqui é melhor trabalhar com Deus. O texto está mostrando que é bom trabalhar mas só pode trabalhar com Deus quem é reconciliado com. Por isso que a Bíblia diz, a paz de quem é reconciliado com Deus, que já tem coração transformado, mente mudada, e o noema, se ele tem esse noema, que é, na verdade, o pensamento cativo em Deus, é um escravo de Deus, aí essa pessoa que está aqui, ela vai trabalhar com Deus. Aí a Bíblia diz, a paz de ler. E a paz de Deus. A paz de Deus, sim, que excede todo o entendimento, isso, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E os vossos sentimentos são protegidos, porque como agora eu estou em Deus e Deus está em mim, eu trabalho com Deus e Deus trabalha comigo. E aí ele vai me dar a paz. A paz de Deus é a justificação que ele me concede. Ele me deu a paz em Cristo e agora eu tenho essa paz, mente tranquila, é isso? Emoções controladas. Como é que diz o restante? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há algum louvor, nisso pensai.
O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aí ele fecha aqui dizendo, para permanecer na virtude, escutem bem, há um caminho agora a ser percorrido, não é isso? Para que eu viva como homem de Deus, ou seja, para que a doutrina, se eu digo que tenho paz, se eu digo que eu tenho um pensamento puro, se eu digo que eu tenho tranquilidade, se eu digo que tenho essas virtudes, aí Paulo está dizendo, eu tenho um caminho a percorrer. Qual é o caminho a percorrer? O caminho da virtude. Aí quais são as virtudes? Olha aí de novo, leia, quais são as virtudes? Verdade, honestidade, justiça, pureza, amabilidade, boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, ainda que o mundo não me aprove com isso, mas se eu estou dentro do caminho da virtude, eu vou viver em paz, ainda que o mundo não esteja em paz comigo. E é uma prática constante. Para o outro versículo, para a gente fechar aqui. Mateus 9. Agora é Mateus, né? Mateus 9, 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Muito bem. Lá em cima. Aqui você tem, nós estamos falando de sentimentos, e nós estamos falando de uma parte da cristologia, que é, na verdade, falando do lado humano e divino de Cristo. Pelo lado humano, Jesus sentia o quê? Compaixão. Pelo lado humano, ele tinha um sentimento profundo e uma percepção de olhar para as pessoas e sentir por elas. Olha como é que Jesus olha a multidão. Ele vê a multidão em 3 modos. Como é que ele vê a multidão? Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados. Primeiro, estavam desgarrados, errantes e como ovelhas que não têm pastor. Pronto. 3 maneiras Jesus olhou para a multidão. Ele tem o lado humano dele e ele olha a multidão como aflitas. Não é isso? Aflita, elas estavam desorientadas, exaustas, esgotadas, físicas e emocionalmente. E sem pastor, vulneráveis a todo tipo de ataques, tanto espirituais como dos escribas, dos fariseus, dos essênios, dos judeus, sem liderança. Então, aqui você vê um lado de um Cristo. Agora nós temos que analisar que esse sentimento, essa emoção de Cristo, ela não era apenas uma emoção por sentir, era uma emoção que ele queria fazer o bem por elas. Por isso nós falamos aqui, era uma emoção trabalhada. Vamos ao outro texto. João 11, 35 e 36. Isso. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Leia de novo. Jesus chorou. João 11, 35. Esse é o versículo mais curto da Bíblia, não é isso? É. Mas o que é que você tem aqui? Novamente a humanidade de Jesus. Mas eu quero dizer novamente, Jesus não está falando apenas de uma emoção de sentimento. Essa emoção vai muito além. Ele tem uma emoção, primeiro, ele manifesta tristeza por causa do poder da morte que entrou no mundo. Ele chora porque vê o estrago que a morte tinha causado. Segundo, ele chora porque ele tem um lado humano e ele sentia pelo amor grandioso que ele tinha por Lázaro. Não era um amor genérico, cadê? É 11:35, né? Aqui. Um amor intenso e relacional, não apenas genérico. Ah, eu te amo. Não, a prova que ele foi lá, que ele amava, é que ele chora com ele, não é assim? Chora por ele. E ele mostrou um amor relacional. Aí Jesus se identifica com a dor dos outros. Ele tinha empatia e compaixão. E aí você vê as marcas de Jesus, compaixão e amor. Mas aqui não era apenas um sentimento. Era também um evento, professor César, que ele queria evidenciar um amor que geraria esperança e uma escatologia eterna. Porque ele diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai além de uma emoção natural. Vamos lá? Agora o 36. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Vede como o amava. Onde eu coloquei aqui? 36, não é isso? Aqui ele experimentou a tristeza e a dor da morte, se identificou com os outros, não é isso? Então, é isso que está na nossa lição. Queridos, só para os irmãos terem uma ideia, a nossa lição, ela está falando aí desses termos que eu já expliquei. O que é um ser humano afetivo? É aquele cuja vida psicológica, moral e relacional está estruturada de emoções, sentimentos
Ok? É isso que significa ser um ser emotivo. Depois nós temos aqui, já explicamos como as emoções se formam dentro da pessoa, e o pastor Luiz vai fazer o resumo aqui da lição. Introdução. 3 termos: mente, coração e pensamento. Quem é a pessoa que sente e deseja? O ego humano. Primeiro ponto: o homem, um ser afetivo, equilibrando alma, corpo e espírito pela palavra de Deus. Ou seja, essa emoção e esse sentimento são integrais, e para equilibrar bem tem que ter relação com o quê? Com a palavra. Com a palavra. A palavra, ela trabalha isso em nós. Devemos buscar o propósito de Deus em tudo. Ou seja, com todo o nosso emoção, sentimento, inteligência, devemos procurar amar a Deus. O que é a parte afetiva do homem? Diferenciando emoção e sentimento. Isso. Essa parte afetiva nós já falamos, né? É a vida que envolve esses sentimentos. Já explicado. Vamos lá. Já. Emoções são reações instintivas, inconscientes e passageiras, ao passo que sentimentos são vivências afetivas, porém duradouras. Isso. Atributos da afetividade: qualidade, intensidade, durabilidade. O que é a afetividade? A capacidade de expressar emoções e sentimentos. Emoções básicas: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza. As reações fisiológicas e as emoções. Olha, essas emoções básicas, nós temos aí a teoria que é de Ekman. Essas emoções básicas, elas são alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, surpresa. São 6, não é isso? Nós colocamos aí. E aí nós temos a teoria dimensional, construída por Barrett, não é? Você tem aí Lisa Feldman Barrett, ele trabalha essa teoria emocional, que as emoções são construídas por processos preditivos do cérebro que caracterizam sensações corporais em contextos culturais. Aqui nós temos a teoria das emoções básicas, teoria dimensional, neurociência afetiva de Damasio e de Panksepp, que ele diz o seguinte: distingue sistemas neurais que geram afetos e circuitos que atribuem valor, sentimentos, surgem quando os estados corporais são representados conscientemente. Ok? Vamos lá. Okay. Emoções, experiência e controle. Como reagir diante de uma ação emocional? Como reagir diante de uma emoção? De uma ação emocional. De uma ação emocional. Por exemplo, nós sabemos que Efésios 4:26 diz: irai-vos, mas não pequeis. O cristão, nesse caso aqui, ele vai reagir dependendo da graça e do Espírito Santo, porque ele sabe que a ira não vai trazer bom resultado. Uma pessoa que não é crente, ela pode ter um outro nível de reação. Ela pode ter essa raiva e essa ira que mata, pode ferir, porque não tem o controle do Espírito Santo. Emoções, sentimentos e a nova natureza. Nós já explicamos, né? Emoções alojadas em nós pelo pecado. Aí, nós temos que analisar o seguinte, que as emoções, elas são instantâneas, ela vem de momento. Já quando se fala dos sentimentos, eles são prolongados e têm um aspecto cognitivo, racional. Porém, existem reações que são prolongadas em nós, como por exemplo, a ira. Se eu não trabalhar a ira, ela vai gerar em mim um ódio para matar. Já a raiz de amargura. Se, por exemplo, o orgulho, eu não procurar trabalhar isso em mim, esse orgulho já se torna algo constante, que eu me torno antipático, quero ser grande, menosprezar os outros. O lado positivo das emoções. Orgulho para a conquista. Por exemplo, quando a gente fala do lado positivo, é que um aluno diz assim: eu estou orgulhoso de ter estudado muito, eu passei na prova. Isso é benéfico ou é ruim? É benéfico. Quando diz assim, fulano ficou indignado contra o pecado, é benéfico ou é ruim? Então isso é trabalhado. Memórias afetivas. Nós temos que analisar que nós temos essas memórias afetivas, que elas trazem boas recordações. Eu vou dar um exemplo. Uma memória boa que você pode ter. O Jacó, eu até coloquei aqui o exemplo de Isaac, quando pede para Esaú fazer um guisado. Ele lembrou de uma comida boa para abençoar o filho. O próprio Jacó também se lembrou dos momentos bons e ruins na sua vida. As memórias afetivas, elas são boas para preservar em nós. Por exemplo, a memória de uma boa música, de um bom livro que você leu, de uma boa história contada, de uma boa amizade. Tudo isso é bom para o corpo. Sentimentos guardados por Deus. Agora nós temos que analisar o seguinte, que nós, Daniel Goleman, ele fala sobre conhecer as emoções positivas, tanto da pessoa como de outro.
para reagir. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender que sozinho eu não posso guardar os meus sentimentos. Eu tenho que confiar em Deus, na sua palavra e no Espírito Santo. Guardar o coração, dependência do Espírito, vitória sobre as emoções. Ou seja, se eu quero ter vitória sobre as emoções, eu tenho que depender de 3 coisas. Do quê? Obediência, oração e decisão. Pronto. Deus abençoe. Professor César, ora a Deus, pastor Adalberto das Bênçãos Apostólicas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, agradecido por mais uma aula maravilhosa. Pai, continue nos abençoando, nos guardando em Cristo, juntamente com nossa família, teu povo que está adorando, aprendendo, glorificando teu nome nesta noite. Estenda as tuas mãos para abençoar, para guardar, para proteger, para sarar, para dar vitória. Continue abençoando grandemente teu filho, teu servo, professor pastor Ziel, concedendo a tua graça, teu cuidado, tua proteção. Continua usando teu filho grandemente para abençoar as nações. Guarda o sangue de Jesus juntamente com sua família, igreja, projetos, ministérios que o Senhor tem concedido teu filho, que cresça a cada dia para a glória e o louvor do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre.